Bom dia, pessoal, bom dia, meus amigos, tudo bem por aí? Um ótimo domingo para todo mundo, bom dia. Chegando mais uma vez aqui para o nosso estudo, Ceifa de Luz. Já caminhamos aí 3 domingos, esse é o nosso 4º domingo, que a gente faz o capítulo número 3, intitulado por Emmanuel, No Mundo Afetivo. No mundo afetivo. Tudo bem? Bom dia. Então a gente inicia com um pedido a Jesus, ao Mestre amado, sempre a você, Senhor. Pedimos paz, tranquilidade, coerência. Pedimos, Senhor, a verdade que brota de suas ações, de seus exemplos, chega até nós por um influxo misericordioso, a qual não merecemos. Que as nossas atitudes elas sejam mais pautadas, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou através do seu evangelho de amor e desses nossos irmãos que nos acompanham à marcha, enviados por Ti, Senhor, a toda a terra, como grandes continuadores de sua história, que possamos aprender com eles também, entendendo que a humanidade é o bem maior que podemos compreender, que podemos consentir. Que os nossos corações estejam de fato nesse pensamento de que a cooperação e a fraternidade são fundamentais e necessárias para que continuemos a nossa marcha. Muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado, amigos que nos guiam aqui para esse processo de aprendizado todos os domingos. Bom dia. Bom dia, minha amiga Sandrinha, para você também. Bom dia para minha amiga Ivanir. Maria Tereza, bom dia. Patrick, bom dia, meu amigo. Tudo bem, gente? No estudo afetivo, no mundo afetivo, é o estudo de hoje, capítulo 3. Como a gente vem fazendo costumeiramente, né? E é a proposta do nosso estudo de domingo, a gente vai analisando algumas palavras-chave, tá? A gente não vai ficar lendo o estudo, vai ficar lendo as palavras aqui do Emmanuel e tentando simplesmente dar a nossa interpretação a respeito delas, tá? A gente vai aprofundar. Essa é a proposta do nosso estudo de domingo, tá bom? O Emmanuel, no mundo afetivo, ele comenta uma frase, um versículo de João. Qual João? João Batista? Não. João Evangelista. Às vezes as pessoas confundem, né? O João, né? Qual João? Esse aqui é João Evangelista, que é um dos 4 evangelistas que a gente tem no Novo Testamento, né? Mateus, João, Marcos e Lucas. João foi um dos discípulos que mais se aproximou de Jesus. Muitas histórias da caminhada de Jesus, João estava junto, né? Muitos, na caminhada messiânica, quando Jesus se apresenta, né, para o mundo como sendo o grande governador do orbe. Muito bem. Bom dia, Wagner, bom dia. Só que esse versículo, ele está na primeira carta que João escreveu. João tem 3 epístolas, a gente chama de cartas, epístolas, 3 epístolas no Novo Testamento, 3, tá? Elas são consideradas epístolas universais, porque elas não são direcionadas para alguém especificamente, nem a alguma igreja ou alguma comunidade especificamente. Então elas são chamadas universais, né? São cartas, epístolas, documentos que perduram aí por 2000 anos. Muito bem. E ele diz assim
na primeira epístola, capítulo 4, versículo 11. 4:11. Bom dia, Ana. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Ora, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Aparentemente, João, ele está aqui nesse versículo, repetindo alguns conceitos que Jesus nos trouxe, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Que é preciso, condensando todos os antigos 10 mandamentos, né, trazidos por Moisés, condensando todos numa frase, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Parece que João está simplesmente repetindo o que Jesus já tinha falado lá atrás. Mas não é bem assim. Como é que a gente sabe que não é bem assim? A gente tem que ir na fonte, né? No que a gente tem de mais antigo a respeito dos versículos bíblicos. A gente tem isso na internet hoje. Se vocês forem procurar, você tem os originais em grego, tá? De todo o Novo Testamento, todo ele. E nós fomos buscar exatamente as palavras que foram escritas na primeira vez que se publicou. Não foram as palavras exatas de João. Olha só o que a gente vai dizer. Mas a primeira publicação, a primeira língua que se operou esse processo de transliteração, a gente pode chamar, ou publicação das palavras de Jesus e dos apóstolos, né? Ela foi a língua grega, o grego, tá? O grego antigo. Por isso que você abre uma Bíblia hoje em dia e diz assim, dos originais gregos, porque ela foi ela foi escrita em grego. Por que ela foi escrita em grego? Gente, o grego era o inglês da época. Olha que coisa interessante da gente saber. A gente tinha o movimento imperialista romano, né, que era aquele tratorzão, né, que ia derrubando muros e promovendo a militarização do mundo. Então, Roma, além de ser a grande legisladora do mundo antigo, ela incorporava os estados, os países, dentro do seu Império Romano. Por isso que se diz Império Romano. Então, Roma era o grande legislador. Ser um romano era uma coisa muito importante na época. Você estava amparado por leis que dominavam o mundo. O povo hebreu, né, os ensinamentos hebreus eram ensinamentos religiosos que eram tidos como sendo os mais próximos da verdade divina naquela região que se compreendia o mundo antigo, ali Oriente Médio, né, norte da África, o lado leste da Europa, o lado oeste da África, da Ásia. Então a gente tem aquele miolo ali como sendo o mundo daquela época, né? Não se conhecia nada para o lado da América e nada para o lado do Extremo Oriente, muito pouco. E então nós temos Roma como a grande legisladora, detentora do poder político, né? Nós temos os hebreus como os grandes religiosos, detentores do poder religioso da época, e nós temos a Grécia como o fundamento da filosofia, o fundamento da arte, o fundamento da universalidade através da linguagem. Aqui que a gente queria chegar. Então a linguagem grega, a língua grega, o grego, existiam várias vertentes do linguajar grego, mas o grego era a língua mais conhecida, né? Mais divulgada da época.
mesmo porque as principais universidades antigas dessa época, que remontam a essa época, eram gregas. Então a Grécia era o que havia de mais universal. O que casa com a ideia de católicos, né? A Igreja Católica, quando ela foi constituída a partir do século II, século III, ela não foi constituída com a chegada de Jesus. Jesus não formatou igreja alguma, nem católica, nem protestante, muito menos espírita, né? O termo católico significa universal, né? É como se fosse um ensinamento para o todo universal. Então, o catolicismo, a palavra católicos, é uma palavra que nos remete a muitos, né? A universalidade desse pensamento cristão. O que cabe muito com a ideia de Jesus, né? Ide e pregai a toda a gente, que a gente falou aqui semana passada. Muito bem. Nesse contexto que Emmanuel faz o nosso estudo de hoje, né? Buscando através do ensinamento do grego antigo, lá no Novo Testamento, com a primeira carta de João e todas as outras, né? Primeira vez que se manifestou isso através de um livro, aí vem Emmanuel e nos dá um ensinamento importante a respeito disso. Ele faz logo depois de citar o amado: se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar-nos uns aos outros. Aí ele vem explicar o que significa isso. Mas o título da lição do Emmanuel, no mundo afetivo, não fala de amor, ele fala de afeto. Vocês repararam quando eu li no mundo afetivo? Ele não diz no mundo amoroso, no mundo do amor, né? No mundo do sentimento maior. Ele não fala, ele fala no mundo afetivo. Se você for buscar a significação de afeto no nosso dicionário comum, afeto não tem... guarda uma ligeira lembrança do que seja amor, né? Você pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos pais, né? Pelo marido, pela mulher, pelas pessoas que você mais gosta, que você tem mais sentimento aqui na Terra. Você diz que você tem afeto? Não ou sim? Acho que não, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente fala que ama essa pessoa. Eu tenho amor. Ora, por que o Emmanuel usou afeto? A chave do nosso estudo está aqui. O Emmanuel diz assim, né? Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela. Quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Ora, principalmente quando amamos alguém, aí ele usa o amor. Exigirmos que esse alguém se nos condicione ao nosso modo de ser. Ora, eu desejo então que aquela pessoa a quem eu me dirijo como o amor da minha vida, né? Pode ser o filho, pode ser a esposa, o marido, namorado, namorada, pode ser quem for, né? Eu me dirijo a essa pessoa como o amor da minha vida, só que eu aprendo, né? Aprendo, prisão, né? Eu algemo, né? Sob o modus operandi da violência. Eu quero que essa pessoa pense da mesma forma que eu penso. É isso que o Emmanuel está dizendo? Ele está fazendo uma constatação. Aquilo que a gente chama de amor é ainda muito pouco perto do que seja de fato o sentimento maior do mundo, né? Do universo.
que é o amor. Então, para ele está aprofundando até certo ponto. Ele está dizendo que é um mundo afetivo, não é um mundo amoroso. Ele não é tão profundo assim. Por quê? Porque ele não gera liberdade. O amor liberta, o amor não aprisiona. Quando a gente ama de verdade, a gente não quer ver as pessoas presas, né? A gente não quer, não trata por violência. Você pode até usar um método que não seja um método muito eficaz, mas quando tem sentimento de verdade, a gente entende e compreende que aquilo ali deve ser liberto, né? Seguir os caminhos, seguir os próprios caminhos. Aprisionamento não é amor. Aprisionamento pode até ser afeto, mas ainda não é amor. É algo que a gente pode dizer como sendo um sentimento ainda adoecido, porque a prisão jamais pode ser considerada como um grande sentimento que une os orbes, une as pessoas em torno da palavra de Deus, em torno da mensagem de Jesus. Tudo isso o Emmanuel está dizendo aqui para a gente. E ele continua: se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. Então, ele abre aqui, ele dá aqui uma explicação, né? Por que ainda o nosso afeto ele não se transformou em amor? Por quê? Por que ainda ele não se transformou em amor? Porque cada um de nós seguiu um caminho até aqui. Então nós temos uma bagagem para zelar. Nós tivemos todos, quanto seres criados por Deus, o mesmo início, né? Nos revela a doutrina espírita, e esse é um ensinamento espírita, que nós somos criados simples e ignorantes. Nós somos criados todos iguais. Essa é a beleza da criação divina. Nós tivemos um mesmo início. Deus não poderia ser mais amoroso conosco do que dessa forma. Ele nos colocou no começo do caminho, no começo da caminhada, iguaizinhos. Ele não dá privilégio a ninguém. Nenhum dos seres que a gente chama de angélicos ou seres perfeitos tiveram sequer uma ajuda de Deus que não seja uma ajuda para toda a humanidade, igualmente dividida entre os seus filhos, entre sua criação. Esse é um conceito muito importante para a gente trazer aqui. Do contrário, nós vamos entender que existem seres privilegiados que têm, de certa forma, um apreço maior pelo Criador. E isso nos traria prejuízos tremendos, como trouxe pelo fundamentalismo religioso, que instituiu muitas vezes que se você nasceu com as dificuldades que você tem hoje, é porque Deus quis. Ou seja, aceita que dói menos. Isso é um tremendo engano. Isso é um tremendo engano. Deprecia uma mente que não consegue lidar com a própria fraqueza. Isso é violência. Isso está longe de ser amor. E Deus é a maior expressão do amor. Talvez, juntamente com os seus enviados, né? A única expressão do amor, porque
quando Jesus se refere a eu e o Pai somos um, ele atinge uma comunhão tão grande com Deus, inconcebível por nós, né? Uma comunhão tão grande com Deus que ele e o Pai são um, né? Um com o Pai, a unicidade com Deus. Então ali você tem uma plena vivência em Deus. Então nós podemos transpor para o nosso estudo que o amor atinge essa vibração paternal, que só deseja o bem para o filho. Se as coisas que nos acontecem aparentemente são coisas que nos deixam entristecidos, né? Aborrecidos, ou, usar umas palavras mais fortes, rancorosos, tem um sentido de existir, e esse sentido não é Deus. Continua Emmanuel: a natureza é um mostruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Como assim, Emmanuel? Aí ele faz uma citação interessantíssima. Ele começa a falar das flores. Olha só, as flores e os frutos. Que as flores, existem vários tipos de flores. Nós temos orquídeas, gerânios, rosas, crisântemos, nós temos margaridas, lírio, milhares, né? Milhares de flores. Todas são diferentes e não deixam de ser flores. Olha como ele traz para a gente esse ensinamento. Todas são flores, mas elas não são iguais. Da mesma forma que a jaca, a maçã, a banana, a pera, ele cita isso no estudo dele. Todos eles são frutos e não deixam de ser diferentes. Tem gosto diferente, tem formação diferente, tem nutrientes diferentes e não deixam de ser frutos. Então, nós temos uma bagagem que a gente carrega para essa vida e somos filhos. Não é diferente, somos filhos de Deus. Então a gente tem um caminho a seguir, só que não somos iguais. Estamos ainda em faixas diferentes. Esse é o mote do nosso estudo de hoje. Por que a gente está dizendo isso? Nós vamos ter que voltar lá para o início para fazer a tradução, a transliteração, né, do que chegou para a gente como português e o que foi de fato mais próximo do que foi escrito por João. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar-nos uns aos outros. Pensando no grego, lendo o grego, a gente chega no seguinte: amados. Quando ele diz amados, ele usa a palavra agapetos. Agapetos vem de ágape. Ágape é o amor incondicional. Essa palavra ágape, ela foi muito usada no Novo Testamento. Muito usada. Porque ela trouxe um sentimento, né? Uma condição que os apóstolos, os discípulos, as pessoas que viviam ali não conheciam. Há 2000 anos, o amor incondicional ele não existia, não era praticado, né? Não se falava dele, porque tudo era condicionado naquela época. Tudo. Veja, nós temos, a gente citou aqui que Roma detinha poder político sobre toda a região, toda a região conhecida. Nós tínhamos os hebreus como os grandes detentores da revelação divina, né, através de Moisés, os 10 mandamentos. E nós temos o grego, o povo grego, como os grandes filósofos, os grandes detentores da cultura de todo o mundo conhecido. Então nós temos 3 aspectos civilizatórios que nos aprisionavam naquela época.
Então você não tinha como pensar diferente. Não existia voto, não existia democracia. Você era Você não eram todos cidadãos romanos, mas você vivia sob aguante de Roma. Não tinha o que fazer, a não ser que você fosse para uma batalha com Roma, que não era uma coisa muito boa de se fazer, né? Roma era um poder bélico tremendo, né? Tanto que ele dominou todo mundo. Então você politicamente não tinha como mudar essa situação. Religiosamente, a não ser que você criasse um novo braço de pensamento religioso, o que aconteceu, mas sem expressão. O grande pensamento religioso da época era o pensamento hebreu, que naquela época de Jesus já eram chamados de judeus, por causa da Judéia. Já tinha havido a grande cisão, né, das duas como se diz, eram 12 tribos, né? 2 tribos ficaram e 10 tribos se tornaram os judeus. Muito bem. Ali já eram chamados de judeus, então você não tinha como pensar diferente. E a parte da filosofia, a educação no sentido filosófico, científico, para o que existia na época, e até no básico, escrever, por exemplo, né? A língua era grega, então você não tinha como escapar disso. Ali então nós temos um condicionamento do ser humano. O ser humano ele não podia agir diferentemente dessas 3 esferas de atuação sociais. Então você tinha um cerceamento da sua condição enquanto cidadão. E o paralelo do estudo de hoje é mostrar que o amor e o sentimento também estava dentro dessa prisão, dentro dessa questão que ainda nos acorrenta nos dias de hoje. Mas nós temos opções hoje. 2000 anos depois, nós temos opções para fazer voos mais livres. Basta querer. Basta querer. Então, o agapetos, né, que é o que João fala quando ele chama a atenção das pessoas que estão lendo a carta, ele fala assim, amados, né? Amados, sem condição. Eu não tenho mais condição para chamá-los. Para vocês, todos que leem a minha carta até hoje, eu os chamo de meus amores. Incondicionalmente. Mais para frente nós temos um pronome que talvez passe desapercebido pelo nosso entendimento, pela nossa leitura rápida, quando ele diz assim, se Deus de tal maneira nos, né, o nos passa desapercebido, porque tem amados, tem Deus, tem amor, e esse nos, qual que era a palavra para nos? Era uma palavra que intensifica a frase. O grego tinha essa conotação na sua linguagem. O nos, ele te dá chama ego a palavra. E o ego, ele dá uma conotação dramática para a frase. A língua grega ela é muito rica, né? Então ela tem essas nuances. Então esse nos, ele é assim, é como se João estivesse sublinhando, amados. E esse nos é para dizer assim, que somos todos nós, mas com 2 pontos de exclamação. Ele dá uma enfatizada, uma carregada na tinta. Ele enfatiza, prestem atenção, porque Deus nos amou. Como assim, Daniel? E aí vem a terceira palavra que a gente grifa desse versículo para explicar o que a gente está querendo dizer e fazer o fechamento com tudo que a gente falou aqui até agora, que é o devemos. Quando a gente fala de dever, meus amigos,
a gente entende como condicionante, né? Você deve seguir esse bom caminho. Você deve estar com dor de cabeça por causa dessa sua dificuldade. Você deve pensar melhor no seu futuro. Você deve estar achando que eu estou te criticando. Você deveria estudar um pouco mais. Então esse deve, pra gente hoje, o deve latinizado, né? Quando a gente lê, devemos amar uns aos outros. Esse deve é uma condicionante, tipo assim, se você procurar amar uns aos outros, vai ser melhor para você. Essa é a explicação que a gente vê nas nossas palestras espíritas, né? Nos nossos encontros dentro, estou falando para espíritas, né? Nosso estudo é espírita. Dentro do nosso centro espírita, a gente diz assim: nossa, Jesus disse amar-nos uns aos outros, né? Jesus falou que nós devemos perdoar. Olha o deve. Nós devemos pensar melhor a respeito das coisas. Aí você fala assim: puxa vida, mas eu ainda não consigo, né? Eu ainda tenho muita dificuldade. Então, faça as coisas dentro do seu tempo. Então a gente vai condicionando esse dever. A gente vai deixando esse dever para depois, né? Tem uma brincadeira que a gente já escutou de muitos palestrantes, amigos, né, que foram na nossa casa, lá no Isabel Soares de Moraes, ou pela internet a gente vê muito, né? Tipo assim, por conta do Espiritismo falar sobre reencarnação, os espíritas muitas vezes dizem que não conseguem fazer tal coisa, então vai deixando, né? Tem outras vidas mesmo, né? A gente faz isso numa outra reencarnação, onde eu vou ter uma oportunidade melhor para fazer, né? Então, o deve, meus amigos, ele tem essa conotação, né? De deixar para depois. É um dever, mas não é um dever, assim, né? É isso. Esse é o nosso entendimento. Mas não foi isso que João disse. Quando ele diz que devemos amar uns aos outros, ele usa a palavra apheilo. A-P-H-E-I-L-O acento. Apheilo. Apheilo quer dizer pagar um débito legítimo. Pagar um débito legítimo. Mas não é a mesma coisa do que devemos? Quando eu devo, eu tenho um débito. Não é a mesma coisa. Ele está dizendo que além de você dever, você tem que pagar esse débito. Então, e lembra, precedido pelo nos, que foi usado para dar ênfase a essa frase. Então, nós devemos amar o próximo porque nós devemos a ele. Duas exclamações. Nós devemos a ele. Ora, devemos? Isso está perfeitamente alinhado com o pensamento de Paulo no primeiro capítulo da carta aos Romanos, quando ele diz que sou devedor a bárbaros e a gregos, a sábios e a ignorantes, fazendo uma referência ao mundo todo. Nós temos bárbaros e gregos como sendo a pujança intelectual, os bárbaros como sendo a selvageria e a animalidade. Nós temos os ignorantes porque ignoram a lei de Deus, ignoram as coisas, as causas fundamentais, e nós temos os estudiosos, né, como sendo aqueles que já alcançaram algum grau de intelectualidade. Muito bem, então Paulo apóstolo dizia que deve a todo mundo. Essa é a condição do discípulo desperto, e é isso que traz João para a gente.
sob exclamações, que nós devemos, porque a gente tem um débito e nós temos que pagar esse débito para com o próximo. Então aquele que cruza o seu caminho e você, segundo Jesus, deve amar, você não deve, no sentido condicionante, não está condicionando para você, olha, ama se você puder, mas faz força. Não, você deve, hoje, não dá mais para fazer concessões. Nós não podemos mais fazer concessões, nós não temos mais espaço para fazer concessões. É isso que ele está dizendo. Então, percebam que se a gente não aprofunda no que foi de fato dito por João, né, nos caracteres que foram usados ali por João Evangelista para trazer essa simples frase que para a gente talvez seja uma repetição das coisas que Jesus nos diz, a gente não consegue analisar de verdade a profundidade desse ensinamento. E o Emmanuel faz um texto inteiro falando sobre isso, né? Ele diz ali, nós falamos que ele fala de violência, né? Ele cita afeto e não amor, porque até agora nós só temos afeto, temos pouco amor. Ele entende, compreende a humanidade, dizendo que cada um de nós somos diferentes. Mas na terceira parte final desse texto, ele diz: Deus não dá cópias, cada criatura vive em determinado plano da criação. Ele afirma que cada um tem o seu caminho, cada um traz uma bagagem, porém, amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção. Então, o que Deus espera? O que Deus espera de nós? Ele espera que nós amemos-nos uns aos outros. Mas ele entende que, através das suas leis, cada um colhe o que planta. Mas, antes de tudo, segundo o ensinamento de João, nós temos débitos legítimos a serem pagos. Olha como fica a frase transliterada. Eu tinha anotado. Ficou muito interessante. Ficou assim, ó. Amados, se desta maneira o Deus, né, ele não é um Deus, não é qualquer. Amados, se desta maneira o Deus amou-nos, nós devemos pagar os nossos débitos, amando-nos uns aos outros. Amados, se desta maneira o Deus amou-nos, nós devemos pagar os nossos débitos, amando-nos uns aos outros. Então, para que a gente consiga entender e compreender toda essa situação que a gente vive, né? As diferenças das nossas vidas, e são muitas, gente. É só pensar no nosso cotidiano. Você convive com pessoas que têm pensamentos completamente diferentes dos seus. Isso não é uma novidade. É? Não, não é uma novidade. A gente está num momento dentro da nossa casa planetária, a gente está num momento ímpar, né? Está sendo separado o joio do trigo, mas não é que assim, eu sou joio ou eu sou trigo. Não. O joio e o trigo está dentro de você. Tá? Isso aí está dentro de você. O joio é uma erva daninha. O trigo é o bom plantio, é o fruto do bom plantio. Muito bem, isso tudo está dentro da gente. Porque nós não somos nem bons nem maus. Nós temos algumas atitudes boas e algumas atitudes más. Então o joio do trigo está sendo separado. Ele está sendo evidenciado para você. As coisas que você faz bacanas e as coisas mais ou menos, que não são tão bacanas.
Então, a nossa consciência cada vez mais nos alerta a respeito disso. Então, esse pensamento de ser incondicional quanto ao sentimento, né, nos clama a mudança de atitudes. Eu tenho que compreender o meu próximo porque ele tem uma diferença para comigo, independente de eu querer ou não. Então, a vida está nos mostrando isso. A gente convive o tempo todo com diferença. O tempo todo. Então, quando a gente compreende que essa diferença é natural, ela existe, a gente já deu um passinho. Aí eu vou fazer a minha força para separar o meu joio do meu trigo. Né? Eu posso dar um pouquinho do meu trigo para aquela pessoa? Posso. Eu posso compreender porque ela pensa assim? Posso e devo. Devo e é legítimo. Eu devo e eu tenho que pagar porque é legítimo. Simplesmente porque eu compreendo. Tá certo, meus amigos? Nosso estudo foi esse, tá? A gente sempre vai tentar aprofundar um pouco mais, vai tentar trazer um pouquinho mais de conceitos, do que ficar simplesmente lendo, do que ficar simplesmente tentando interpretar Emmanuel, porque o Emmanuel é muito profundo. Tá? O Emmanuel ele nos faz pensar muito, né? Nos faz meditar a respeito de tudo. Então, vamos pensar nos nossos deveres. Essa é a nossa tarefa para hoje, para que a gente comece uma semana abençoada, dentro dos lares, do nosso trabalho, em todos os lugares que a gente passar, porque amemos-nos uns aos outros. Esse foi o ensinamento que Jesus nos trouxe, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, a gente continua o estudo no próximo domingo. Beijo no coração.